Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, dentro da nossa proposta, da nossa perspectiva de trabalhar não somente o diálogo interreligioso, mas também trabalhar temas ligados à espiritualidade, ao misticismo e às formas com as quais o homem, de certo modo, vem a transcender e tentar chegar a algo que está além desse mundo. Ao que, para mim, particularmente, eu concebo como Deus. Temos aqui a presença de alguém que eu tenho muita felicidade em chamar de amigo, porque é alguém que é um amigo de muitos anos. Já vão ser aí, não parece, Jair, mas nós percebemos que envelhecemos quando tem 20 anos que nos conhecemos. Então, Pois é, mas quando a gente fala que as nossas primeiras conversas foram pelo Orkut, poxa, é verdade, imagine, né? então Imagine aí já isso. dá para ver a idade, né, Pablo? É verdade, é verdade. Então, para o público do canal, apresentando aqui, esse é o pastor Jairo Ishikawa. Ele é líder da Igreja Batista da Paz, em Cuiabá, no bairro Cochipó. E aí a igreja chama-se Ibipaz Cochipó, certo, Jairo? E ele é nosso Certo, é isso convidado, aí mesmo. né? Ele é nosso convidado de hoje para debater um pouco de um tema que é o misticismo cristão, se é que podemos dizer que existe um, a gente já vai conversar a esse respeito, e eu o trouxe porque ele é alguém que, para além do seu ministério eclesiástico, ele é uma pessoa muito preocupada com a questão da educação. Então, ele vai falar aqui conosco também um pouco sobre a influência do evangelho na educação ao longo do tempo. Então, eu faço essa saudação em nome do público do canal e gostaria de ouvir suas considerações iniciais, já com uma primeira pergunta, que é provocativa no bom sentido. A pergunta é, do seu ponto de vista, existe uma mística cristã ou não? Então, vou ouvir um pouquinho suas considerações iniciais e essa pergunta inicial. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Grande professor Pablo Santos, conhecido antigo, amigo antigo, é um grande prazer, uma grande honra para mim, mais que um prazer, é uma honra, Pablo, receber o seu convite para, de alguma maneira, tentar construir algum conteúdo que seja relevante para o seu público, para o seu canal. Dentro das nossas áreas de interesse, a gente pode tentar contribuir e, para mim, é uma honra muito grande receber esse convite e participar aqui desse bate-papo com você. Mística cristã. Veja só, a primeira observação que eu preciso fazer é a observação que diz respeito à semântica, né? Visto que, quando a gente fala de mística, a gente remete também, além de fatos relacionados ao sobrenatural, a gente remete também à questão do mito. E o mito, a gente sabe, que nem sempre se baseia em verdade. O mito, muitas vezes, se baseia na lenda, se baseia na construção cultural de um povo, na construção cultural de uma cultura, né? E que nem sempre significa obrigatoriamente verdade. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Por exemplo, a sereia, o Saci Pererê. São seres mitológicos, são entes mitológicos, que fazem parte de um determinado universo cultural, né? E que não necessariamente combinam com a verdade, né? Quando a gente fala de mística, nós estamos falando, sim, de um relacionamento humano com relações, com forças sobrenaturais, mas para além da lenda, para além do mito. Nós cremos no âmbito do cristianismo, no âmbito da nossa fé, nós cremos, sim, na relação do homem com o sobrenatural de Deus, aquilo que está para além do conhecimento humano. Começamos por aí as nossas colocações. Não, perfeitamente. E é muito importante quando você resgata e você traz essa consideração inicial, porque, nesse sentido, é muito importante nós não confundirmos mistificação com misticismo, né? É muito importante separarmos essas coisas. E penso que, nesse sentido, é possível, por exemplo, tomando um mito,
alguém criar uma doutrina enganosa. Sim. E é o que muito tem acontecido ao longo da história, né? Muito tem acontecido ao longo de toda a experiência humana na Terra, né? O homem não compreende algo e, por não compreender, ele lança mão de explicações místicas, explicações muitas vezes que não condizem com a verdade, e se agarra muitas vezes a essas explicações, né? Fenômenos naturais, fenômenos físicos, né? O homem tem procurado explicar, muitas vezes em descompasso com a ciência, em descompasso com o conhecimento, em descompasso até mesmo com o sobrenatural, quando se trata de algo sobrenatural, né? E flertando com a mentira, na medida em que se agarra a mitos, né? A lendas. Sim, sem dúvida. Citando até um outro pastor, que é amigo, que eu não digo o nome nem sobre tortura, muito menos a congregação à qual ele pertence, certa vez ele foi questionado por alguns outros pastores, porque em sua igreja havia poucos exorcismos. Poucas vezes o demônio aparecia lá e ele estava. E até alguns fiéis o questionavam. E num dado momento ele disse as seguintes palavras: bom, talvez se deva ao fato de que nos meus cultos eu convido a vir o Espírito Santo de Deus e não o demônio. Então, eu não tenho por que ver o que não está lá. Muitas vezes algumas pessoas vêm até aqui com graves problemas psicológicos, psiquiátricos, emocionais, e eu não posso tratá-los como se fossem possessões demoníacas, porque eu faltaria com a verdade. Essa foi a resposta que ele deu. Né? O grande desafio de quem lida com a fé, eu sou um homem que lido com a fé. Sim, perfeitamente. Eu trabalho com a fé, com a teologia cristã, eu lido com a fé. E o grande desafio para quem lida com a fé é saber separar aquilo que é sobrenatural daquilo que é natural, aquilo que é espiritual daquilo que é carnal ou físico. Eu não posso permitir que uma realidade carnal, que algo que seja físico, carnal, aqui dessa terra, né, interfira em um raciocínio espiritual. E o vice-versa é verdadeiro. Eu não posso permitir também que fenômenos espirituais ou fatos espirituais sejam analisados meramente com olhos físicos. Não vai funcionar. Sim, verdade. Falando um pouco dessas questões, né, nós vamos entrar numa seara que é uma seara que também ela é filosófica e diria também que ela tem muito a ver com aspectos educacionais. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir um pouco a sua posição acerca de um papel que a igreja vem desempenhando, ou melhor dizendo, que o evangelho desempenha dentro de suas múltiplas manifestações na educação ocidental. Entendeu? Queria ouvir um comentário seu a esse respeito, porque me parece que ele tem um papel aí que merece a nossa atenção, a nossa consideração. Sem nenhuma dúvida. Eu tenho comentado isso em algumas rodas com alguns amigos, em alguns ambientes, inclusive ambientes acadêmicos, eu tenho discutido isso, e eu tenho tentado lembrar e fazer com que as pessoas não se esqueçam, principalmente no nosso hemisfério ocidental, que as pessoas não se esqueçam que a cultura ocidental, toda a cultura ocidental, ela se baseia na tradição judaico-cristã. Veja só, se você recuar na história e chegar lá nos idos da Idade Média, 1100, 1200, no começo ali do segundo milênio, né, você vai perceber que 95 a 98% da população da Terra era formada por analfabetos. Eram analfabetos. A necessidade da leitura e o desejo da leitura da Bíblia desperta as pessoas para a alfabetização. E veja, a Bíblia ela é responsável pela alfabetização da humanidade, da cultura ocidental. Tá? Nós não podemos esquecer que fatos como Revolução Industrial tiveram o seu start, teve o seu início a partir de uma máquina construída por um camarada chamado Gutenberg, que era uma prensa para produzir
material impresso. E qual era o material que ele queria imprimir? Ele queria imprimir a Bíblia para que as pessoas lessem, porque o seu público precisava ler a Bíblia. E esse público é público originário ali de todo aquele movimento da Reforma Protestante e tudo mais. Quer dizer, a partir deste momento histórico, e neste contexto histórico, né, você vê evolução do conhecimento, uma forte evolução do conhecimento, uma forte aceleração do processo de conhecimento da humanidade a partir do advento, por exemplo, da leitura, Sim. da capacidade de ler e de escrever, entendeu? Que surge a partir dessa influência da Bíblia. Mais um pouco, Pablo, Ok. mais uma consideração para colocar nesse pensamento, que é uma consideração teológica importante. A Bíblia, como nós conhecemos, formada por 66 volumes diferentes aqui dentro, ela começa a ser escrita por Moisés, aproximadamente, portanto, 2000 anos antes de Cristo. Só que os fatos narrados aqui começam na criação, ou ali logo após a criação, com Noé, Abraão e tal. Até Moisés, nós não temos nenhuma palavra de Deus escrita. A palavra de Deus começa a ser escrita no Monte Sinai, através da entrega do Decálogo, as tábuas da lei. E a partir das tábuas da lei, que foram escritas, e, portanto, temos aí um legado físico de leitura, de conhecimento deixado, né, para uma determinada cultura, né? A partir dali, Moisés vai derivar as 613 leis, né, que regem o antigo judaísmo, regem Sim. até hoje o judaísmo. Ou seja, a Bíblia começa a ser escrita 2000 anos antes de Cristo, e ela continua, volume por volume, sendo escrita ao longo da história. Aí, no ano 30 depois de Cristo, já da era cristã, começa o ministério de Jesus. No ano 50, começa a escrita dos evangelhos, 45, 50 por ali. E no ano 90, 96, aproximadamente, o último livro da Bíblia vai ser escrito, que é o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Certo. E esses volumes todos, eles ficam em separado, eles ficam dispersos até o século terceiro ou quarto, quando começa a discussão para se juntar esses escritos em um único volume. Sim. E essa discussão vai durar alguns séculos, até que a Bíblia finalmente vai ser compilada, aí Concílio de Trento, Concílio de Nicéia, etc. Ela vai ser compilada. Então, o que eu preciso compreender com isso, Pablo, é que a Bíblia, enquanto um volume de conhecimento escrito, ela é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade. Sim. E que se eu, como homem de fé, creio que a Bíblia é uma carta escrita por Deus para os homens, eu tenho que compreender que não é uma carta que foi escrita para todos os homens, mas uma carta que foi escrita para os homens dos nossos dias, da nossa era. Entendo. Você compreende? Que é um texto maravilhoso e cheio de conhecimento científico, filosófico, ético, etc., que percorre culturas e milênios para chegar nas nossas mãos. Sim. E hoje ela é para nós uma base não apenas de formação da nossa fé, mas de formação da nossa cultura. A cultura brasileira, gosta ou não gosta, os progressistas e tal, a cultura ocidental gosta ou não gosta, ela é baseada no pensamento judaico, no pensamento cristão, né? E isso é uma contribuição considerável para a nossa formação, para a formação de toda a nossa cultura. E eu até gostaria de comentar que muitos cientistas e filósofos conhecidos, ao contrário do que certas militâncias, e diria militâncias ateístas, o que é diferente do sujeito agnóstico, porque o sujeito pode ser agnóstico e respeitoso com toda a confissão religiosa, ele simplesmente não quer participar, ele não quer ter nenhuma experiência espiritual. Mas existem militâncias ateístas, ou seja, combatentes da ideia de uma transcendência, qualquer que seja a confissão religiosa, né? E aí, ao contrário do que é propalado em muitos casos, eu firmo e tenho uma opinião sustentada em fatos históricos.
que cientistas do porte de Michel Faraday, cientistas do porte de Isaac Newton, filósofos da estatura de um René Descartes, eram homens religiosos, a seu modo, não necessariamente com o modo como vemos o cristianismo hoje, mas possuíam uma base cristã. Se pensarmos no René Descartes, por exemplo, ele se torna um filósofo, ele não vai ser um sacerdote, mas ele tem toda a sua formação educacional passada dentro de escolas religiosas. E vai na Universidade de Paris, que era uma universidade que era financiada pela Igreja Católica à época, vai ministrar parte da sua carreira acadêmica. Mas, claro, os grandes centros de distribuição de cultura, de construção de pensamento, são centros religiosos, historicamente. Sim. Historicamente, a religião ela é formadora de cultura, ela é formadora, fomentadora de conhecimento desde sempre. As grandes bibliotecas, a Biblioteca de Alexandria, que foi destruída em grande incêndio, as grandes bibliotecas do mundo, elas surgem a partir de textos sagrados, seja a Bíblia judaico-cristã ou outros textos de outras teologias, outras tradições. Mas a construção do saber, é esse ponto que eu acho fundamental, Pablo, a gente mostrar, principalmente para o ateísta ou para o agnóstico, é que a construção de conhecimento, ela parte obrigatoriamente, na história, aconteceu assim. Aconteceu assim. O conhecimento que nós temos nasceu no ambiente religioso. E isso é fato. Eu preciso aqui me lembrar de uma frase que eu gosto muito, uma frase do saudoso Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, ele dizia, assentado no trono da verdade, Sua Excelência, o fato. Não há como questionar. Não há como negar que a cultura universal se baseia na transcendência. Ela nasce na transcendência e a ciência vai aprender com a transcendência, com a religião, com as manifestações espirituais, aquilo que ela ainda não compreendia. Ela começa a compreender a partir da religião. Sim, ela começa a compreender a partir da explicação dada pelos textos sagrados, né? Então, sim, a cultura universal, ela é originária, ela é filha do pensamento religioso, e isso é um fato. Sim, perfeitamente. Queria ainda registrar, falando de história, os primeiros escritos que nós temos notícias vêm lá da Suméria, da Caldeia, mais ou menos por lá. São os primeiros, né, que nós temos notícias. São textos jurídicos. Sim, exatamente. Eu vou chegar justamente nesse ponto. É um personagem importante, que ele é citado na Bíblia, e historicamente ele é situado como tendo sido a referência de um primeiro texto escrito, foi o rei Nimrod, também conhecido como Amrafel ou Hammurabi. Hammurabi. Ou Hammurabi. Famoso Hammurabi. Uhum. Exatamente. Que é mencionado na Bíblia, ainda que ele não tivesse vindo do povo hebreu, pois ele era daquela região de onde hoje é o Iraque, para o público que é mais jovem. A Bíblia vai chamar essa região de Babilônia, Caldeia. Certo? Sim. É isso aí. Isso. E aí, percebamos o seguinte, até para apresentar a lei, né, o código, como ficou conhecido o Código de Hammurabi, ele vai fazer referência a algo transcendente. Ele diz que ele recebe, que cai no meio da cidade, uma pedra monolítica que continha a lei. E que para o deus deles, né, que ele chamava de Anu, Anu havia enviado uma pedra que continha a lei. E nessa lei havia um princípio de reciprocidade, né, o chamado olho por olho, dente por dente, né, que era aplicado muito ferreamente naquela terra. Terra de onde, aliás, sai Abraão. Né? Abraão sai dali. Exatamente. Esse princípio, o princípio do olho por olho, dente por dente, é um princípio que vai percorrer textos religiosos importantes, inclusive a nossa Bíblia. Sim. Inclusive a nossa Bíblia. Jesus vai dizer no sermão do monte, né? Fazer referência a essa lei, a lei do retorno, né? E Jesus vai falar sobre a necessidade de se reler essa lei sob a ótica do amor, sob a ótica do evangelho, né?
Mas esse princípio, o princípio do olho por olho, dente por dente, né? Ele é um princípio jurídico nascido de um raciocínio transcendente, um raciocínio espiritual, e que vai fazer parte, inclusive, do escopo religioso de muitas culturas. Perfeitamente. Né? Então, eu insisto nesse ponto. A cultura humana, ela nasce, sim, no raciocínio e pensamento religioso. Perfeito. E uma consideração que eu queria fazer, e queria ouvir a sua posição, é algo que é um tema muito debatido hoje, que é a natureza do Estado no que diz respeito à educação. Pela Constituição brasileira, disse, há alguns juristas que argumentam que o Estado é laico e que, portanto, não cabe às escolas, especialmente às escolas públicas, a administração de um ensino religioso, pelo fato do Estado ser laico. Num dado momento, quando fui chamado a realizar um trabalho para uma determinada rede de ensino, justamente para verificar a legalidade da implantação do ensino religioso, eu emiti o seguinte posicionamento. Eu disse, o Estado é laico, mas não laicista, ou seja, não cabe ao Estado combater as religiões. Né? Cabe-lhe proteger a liberdade religiosa, inclusive daqueles que não querem ter acesso ao ensino religioso. E aí, perceba que essa é uma discussão tão quente, uma discussão tão, diria no Brasil, tão espinhosa, que num dado momento, ao emitir este posicionamento, eu fui acusado de fazer lobby de uma confissão religiosa que sequer eu possuo. E aí, o que eu queria comentar contigo, encurtando as coisas, né? Coisas no Brasil, era o seguinte: como você vê a relação entre o princípio de laicidade do Estado e o ensino religioso nas escolas? Como você percebe isso no panorama político brasileiro? De novo, Pablo, eu preciso me reportar ao fato. Perfeito. Tá? A um fato inegável, indiscutível e histórico. O Brasil, a cultura brasileira, se baseia na cultura judaico-cristã. Nasceu na cultura judaico-cristã. O cristianismo, eu disse recentemente num programa de televisão no qual participei, o evangelho está no DNA do brasileiro. O Brasil é um país vocacionado, nascido e vocacionado, gerado, gestado no evangelho. Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, uma de suas primeiras providências é organizar uma missa. E o ambiente religioso, o pensamento religioso norteou a nossa colonização e a nossa formação enquanto nação. Sim. A gente querer retirar o evangelho da cultura, do ensino brasileiro, equivale a você retirar a água da dieta alimentar de uma pessoa. Sabe? Equivale a você tirar a proteína, algo fundamental na dieta de uma pessoa. Porque o evangelho faz parte da nossa cultura, está no nosso DNA. Isso é um fato. Isso não isenta, isso não habilita a nação brasileira a ser uma nação intolerante. E não é. E não é. A intolerância com outras religiões, de modo nenhum. Aceitamos no âmbito da tolerância, no pensamento tolerante, na necessidade da convivência com pessoas que tenham outras origens, outras formações culturais, entendeu? Nós podemos conviver e devemos conviver e defendemos a necessidade dessa convivência. Agora, querer retirar Jesus ou o Evangelho da cultura brasileira é negar um fato, é tentar negar um fato histórico, inegável e inequívoco, de que o Brasil é uma nação, é uma cultura construída sobre bases cristãs. Sim. Não tem como dissociar isso. Então, o Evangelho, no meu ponto de vista, a história da Bíblia, a história do Evangelho, a história de Jesus, precisa sim ser ensinada nas escolas. Precisa. Até porque o Evangelho, de modo nenhum,
contribui para a destruição da sociedade. Pelo contrário, ao longo da história, você vai ver o evangelho construindo sociedade. Você vai ver o evangelho e a cultura judaico-cristã edificando sociedades e não destruindo. Né? As culturas que se ocupam de destruir sociedades, de implantar ódio e separação entre os homens, não é a cultura cristã. São outras culturas que se ocupam de matar, usando o palavreado de Jesus, matar, roubar e destruir, não são ações próprias do universo cristão. São ações muito próprias de universos não cristãos. Perfeitamente. Então, é necessário, sim, o evangelho ser ensinado nas escolas, e eu diria mais, até a nível superior, quando você chega numa faculdade, quando você começa a ensinar as bases da sociologia, da filosofia, o pensamento cristão é extremamente construtivo para o bem de uma nação. Perfeitamente. Queria fazer 2 comentários pequenos. Um primeiro, remetendo a um vídeo anterior, em que tivemos aqui conosco a oportunidade de contar com um historiador chamado Adílio Jorge Marques, que demonstrou justamente o que você vem dizendo, quando ele narra o fato de que Cabral vem acompanhado de uma ordem religiosa chamada Ordem de Cristo, que anteriormente se chamava Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo do Templo de Salomão, que recebeu acolhida em Portugal, e eles são mandados para o Brasil, junto com Pedro Álvares Cabral, que era um sujeito dessa ordem religiosa. Então, realmente, o início brasileiro, pelo que a gente vê, com fatos históricos, não estou falando aqui se acreditamos ou não em alguma coisa, tem registros históricos. Sim. Vamos tem registros históricos. Exatamente. Abrir essa discussão. Exatamente, tem registros históricos. Então, realmente, o marco inicial está colocado até quando o Brasil começa como a terra da Vera Cruz, ou a terra da verdadeira cruz. A verdade. Da cruz verdade, né, que viria a se desenvolver. É um marco inicial. Esse é um primeiro comentário que eu queria deixar registrado, que reforça o que você está dizendo. Não apenas o Brasil, mas praticamente todo o Ocidente. Sim. Você tem a América do Norte sendo colonizada também, básica, enquanto a América do Sul foi colonizada primordialmente por católicos, né, romanos, de origem da teologia romana. Você tem a América do Norte sendo colonizada por protestantes, mas também cristãos, também baseado no universo judaico-cristão. Quer dizer, a cultura ocidental, né, ela se baseia na ética cristã. Ela é baseada na ética cristã, né? E esse é um ponto também, quando a gente fala de ética, né? Esse é um ponto importante também para a gente incluir nesse bate-papo, porque a ética é algo que faz parte, a estrutura ética do cristianismo, ela vem desde lá das tábuas dos 10 mandamentos. Ela começa, e observa, os 10 mandamentos, a primeira vez que uma construção, a construção de um pensamento se dá de forma escrita, registrada por escrito. E aí, novamente, a gente faz uma ligação com a sua pedagogia, né? Com o ensino, com a cultura, de modo escrito, lançando base para uma ética que vai governar a evolução dos povos. Né? Perfeitamente. E aí, um segundo comentário que eu queria fazer é a observação de que, sim, nós falamos de uma ética cristã, nós estamos falando do papel do Evangelho, e em nenhum momento, quando lemos, eu pelo menos, eu não tenho, obviamente, o conhecimento teológico e nem tão pouco a leitura que você tem aprofundado do Evangelho, Jairo, mas pelo que eu conheço, em nenhum momento eu vejo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, qualquer incitação, por exemplo, a uma guerra santa. Não vejo. Não vejo tampouco a ideia de que devem ser destruídos aqueles que são, entre aspas, infiéis. Não. E não vejo muito menos, aí é que está a questão, quando eu vou ler principalmente o Novo Testamento, eu percebo que ali está presente uma mensagem de perdão, esperança, misericórdia e caridade. Vou citar um exemplo, se eu estiver falando besteira, você me corrige, porque você é um sujeito eclesiástico, você pode me corrigir se eu falar alguma besteira nesse âmbito.
Perfeito, mas vamos lá. Então, quando temos alguns casos narrados nas narrativas de Jesus durante todo o seu ministério, existem alguns sujeitos que cometeram crimes, que transgrediram as leis, e a atitude de Jesus e dos seus seguidores, dos seus apóstolos, não era de acolher o crime e nem tampouco de destruir o criminoso. Exatamente. Né? Então, nós não vemos uma incitação ao ódio. E por que eu estou fazendo esse comentário? Porque em vários espaços da sociedade tenho acompanhado com alguma preocupação no Brasil e com uma preocupação monstruosa quando eu saio do Brasil e eu vou para países na África, eu vou para alguns lugares no Oriente Médio, na Ásia, em que cristãos são perseguidos e mortos, sistematicamente. Isso não aparece na televisão, não dá ibope. Não aparece isso na televisão, não aparece na televisão. A Globo não mostra, não. Mas são mortos. Tá? China e outros lugares, tem muitos lugares. A gente ia ficar aqui a noite inteira só listando os lugares em que isso acontece. Eu vou citar um caso somente. Uma igreja na Nigéria foi atacada pelo grupo Boko Haram. Boko Haram, na Nigéria, islâmico. É um grupo islâmico, extremista, em que eles separaram as mulheres, estupraram e venderam-nas como escravas sexuais e mataram todas as outras pessoas queimadas dentro da igreja. E ao serem pegos, porque foram pegos os autores desse atentado criminoso, eles justificaram que o fizeram pela fé. Nós não vemos isso propalado pela fé cristã. Não vemos. Então, me preocupa muito quando se associa à fé cristã um suposto discurso de ódio, que não necessariamente é assim. É óbvio que você não pode dizer que não exista dentro dos círculos cristãos alguém que possa ter algum problema, algum desvio de conduta, de personalidade, etc. Não é isso. Mas atribuir à fé cristã isso nós não podemos. E fico muito preocupado, muito preocupado. Queria ouvir seu comentário, porque isso é algo que me preocupa muito. Né? E essa intolerância. Só, na lei de Moisés, na lei do Antigo Testamento, existe pena de morte. Sim. Tá? Existe pena por apedrejamento. Existem situações em que a lei de Moisés, ou a lei de Deus, né, emite, sim, sentenças, inclusive sentenças capitais. Há casos. Porém, quando nós temos o advento de Jesus, nós temos Jesus ele vem, entre outras coisas, para nos fornecer a correta leitura e a correta hermenêutica da lei, chamada Lei de Moisés, que foi lei outorgada por Deus a Moisés, né? Mas que ao longo dos primeiros séculos vem sendo aplicada a partir de uma hermenêutica humana, uma hermenêutica cruel, vingativa, uma hermenêutica patriarcal, machista, vou usar essa palavra, sim, na medida em que nas culturas orientais pré-cristãs, você tem uma intensa perseguição contra a mulher. A mulher ela é somada com abaixo dos animais, né? Então você tem lá o episódio da mulher que foi pega em adultério, narrada nos evangelhos, né? Foi surpreendida em adultério e, portanto, infringindo a lei de Moisés, e que, de acordo com a lei de Moisés, deveria ser apedrejada ela e o seu parceiro. Sim. Correto? Sem dúvida, dos dois adultos. Mas apenas a mulher é trazida aos pés de Jesus. De modo condescendente, de modo a contrariar a própria lei, o homem já é tirado de cena. E só a mulher é trazida aos pés de Jesus. A mulher é trazida aos pés de Jesus e Jesus não nega o seu pecado. Jesus não refresca, vou usar essa frase, essa Sim. palavra, me perdoe a pureza da palavra, mas Jesus não refresca o pecado dela. Jesus não lhe aplica nenhuma atenuante, né? Mas ele responde para as pessoas de um modo que vai levar ao perdão, né? Jesus vai incitar, vou usar esse verbo agora, Sim. Jesus vai incitar o perdão e não a violência. Ele vai incitar o perdão e não a morte, né? Dizendo que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra.
Ou seja, ele está dizendo, pode atirar. Tá certo, tem que apedrejar mesmo. Agora, quem é que tem autoridade e legitimidade, e essa é a leitura correta da lei. Sim. Quem é que tem legitimidade para fazer cessar a vida? Quem tem legitimidade é quem não tem pecado. Sim. Tem alguém aqui que não tem pecado? Tem alguém aqui que é melhor do que ela? Não tem. A começar Então, pelo adúltero que não estava lá. Logo. Então, Jesus ele vai nos oferecer uma nova leitura, uma nova hermenêutica da lei, de modo a aplicar a lei sob as bases do amor. Eu não posso esquecer, Paulo, a gente não pode esquecer de um versículo que eu reputo, uma frase bíblica do Evangelho, que eu reputo como sendo a frase central de toda a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ama a todos e oferece a todos uma solução jurídica para o seu pecado. Que solução jurídica que é essa? É o sacrifício expiatório de Jesus. Ele deu o seu Filho, o único que não tem pecado, que poderia atirar aquela pedra. Sim. O único que poderia atirar aquela pedra seria Jesus, e ele não atira. Ele perdoa em base, tomando, a partir do amor, ele vai perdoar. Né? Então, você tem razão. A tradição cristã, a tradição judaica, a tradição que nós aprendemos na Bíblia, não nos autoriza nenhum ato de intolerância, nenhum ato de violência, nenhum ato de exclusão. Nós não estamos autorizados. Ao contrário, nós somos obrigados pela nossa fé em Jesus a abraçar quem quer que seja. E Jesus é o nosso grande exemplo. Ele está na cruz, na iminência da morte, com os seus braços presos por pregos numa cruz, mas ele ainda consegue abraçar. E na cruz, com os braços presos, ele abraça um ladrão. Sim. Abraça um ladrão, né? Ainda que o abraço não seja físico, mas é um abraço espiritual maravilhoso, inspirativo. E ele diz para aquele ladrão que está à sua direita, ele diz, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E Jesus simplesmente, ele ignorou o outro. Ele não ignorou. A oportunidade existia para os dois. Houve um ladrão que se arrependeu e se agarrou com Jesus. Jesus o abraçou e não o descartou. Jesus não o livrou da sua condenação jurídica ali, porque ele vai morrer dali a alguns minutos, ele vai morrer, mas Jesus lhe deu vida eterna. Sim. E é o primeiro que se encontra com Jesus no Sim. paraíso. É uma história maravilhosa essa. Cara, o evangelho é maravilhoso, é inspirativo, é lindo, cara. A gente pensar assim. Sim. E, ao mesmo tempo, nos traz uma certa indignação quando nós somos acusados de ser intolerantes. O Evangelho é o que há de mais tolerante na nossa sociedade, na sociedade moderna. Sim. É o Evangelho. Sim, e, por exemplo, um fenômeno que tem acontecido que é igualmente preocupante, e aí é uma questão que é uma questão bem controversa. Se prepare que é uma questão controversa, aí já, né? Essa é bastante controversa. Há um fenômeno acontecendo no Rio de Janeiro, tem se tornado muito comum, certo? Líderes criminosos se associam a algumas pessoas que, na minha opinião, não são verdadeiros religiosos, não são verdadeiros líderes espirituais, e você tem traficantes evangélicos, pasmem. Traficantes se auto-intitulando, somos traficantes evangélicos, certo? E estão associados àqueles líderes religiosos e praticam os crimes sob a guarida dos líderes religiosos e mais. Esses se sentem no direito de atacar pessoas de outras confissões religiosas e outras coisas mais comuns aos criminosos que não nos cabe detalhar essas condutas, mas sabemos da existência, certo? Igualmente, na sua palavra, você coloca uma coisa importante, que Jesus perdoou em vários momentos, incluindo um ladrão. E aí, a minha pergunta é, na sua visão, como pode conviver
um traficante, um ladrão, um assassino, o que quer que seja, com uma liderança que supostamente estaria pautada no Evangelho. Estamos falando de um líder religioso que acolhe ou estamos falando de alguém que usa o Evangelho para os seus próprios interesses? Professor, desde sempre, a religião e o fato místico, vou usar a Perfeito. sua terminologia. Sim, sim. A religião, o fato místico, a sobrenaturalidade, desde sempre, ela tem sido usada, inclusive como ferramenta para alcance de interesses materiais, humanos, políticos e de dominação. Sim. Os grandes dominadores da história, né, apoiaram-se na religião. Os grandes dominadores, os grandes impérios, o faraó egípcio se dizia um deus. Quer dizer, a religião ela vem sendo, ao longo da história, o fato místico, o fato sobrenatural, ele vem, ao longo da história, sendo usado como ferramenta de dominação, como ferramenta de apropriação de recursos, né? De atendimento a interesses. O que acontece no Rio de Janeiro é uma mistura dramática, sabe? Trágica das necessidades humanas e das demandas humanas, da ausência do Estado, da presença da justiça e da injustiça ao mesmo tempo. Veja só, uma pessoa que mora numa comunidade aí, no seu Rio de Janeiro, na sua Niterói, Sim. Uma pessoa que mora numa comunidade, ela obrigatoriamente, por dever de sobrevivência, ela convive com o crime. Verdade. Ela bate continência para o crime. Qualquer pessoa, uma criança que joga bola numa via de uma favela, ela bate bola ali com autorização de um traficante. E a criança sabe disso. Veja, há uma dominação daqueles ambientes por criminosos, por traficantes, por pessoas à margem do direito da sociedade, né? E neste ambiente também existe o religioso, também existe aquele que lida com a fé, porque essas pessoas também precisam lidar com a sua própria fé, com a sua própria espiritualidade. O fazem de um modo trágico, criminoso, sim, o fazem. Mas como o fariam se não existisse esse diálogo entre o traficante e essa igreja, que a gente sabe que é uma igreja, muitas vezes, baseada no interesse de 2 ou 3 ou 4 pessoas, no interesse econômico, inclusive. Sim, muitas vezes sim. Como se resolveria a questão espiritual? Como é que faz para essas pessoas tratarem da sua fé se não for nesses ambientes? Eu não estou defendendo essa relação. Perfeito. A relação entre o crime e a religião é obrigatoriamente uma relação promíscua. Sim. É uma relação mentirosa, hipócrita e trágica, porque a gente trata da fé como um instrumento de vida, e vida do ponto de vista de Jesus. Jesus disse em João capítulo 10, eu vim para que vocês tenham vida, vírgula, mas a tenham em abundância, quer dizer, um outro nível de vida. A vida que Jesus propõe é uma vida que está além da necessidade econômica, Perfeito. além da necessidade física. Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. E essa igreja que flerta com o crime é uma igreja baseada tão somente na subsistência nessa vida, nesse ambiente, nessa sociedade aí, com um Estado ausente, insegura, onde as pessoas, por dever de sobrevivência, se relacionam com esse universo trágico, que é o universo do tráfico e do crime. Perfeito. E é uma questão recorrente, eu digo isso, porque isso é algo que tem se alastrado, e se alastrado com muita velocidade. Eu não entendo, e eu creio que eu vou passar desse mundo sem entender,
como alguém pode, de repente, portar um fuzil, praticar os crimes e tudo mais, e dizer, não, mas eu estou sob a autoridade de Deus, porque eu sou evangélico, né? Não, é um absurdo, é uma loucura. É o mesmo raciocínio de um maluco que amarra um cinturão de bomba e explode um shopping. Sim, sim, sem dúvida. É onde eu queria chegar. É um raciocínio semelhante. Sim. Semelhante, quer dizer, eu utilizo-me de argumentos de fé para justificar atos violentos, para justificar atos do mais puro egoísmo, Pablo, do mais puro egoísmo. Sim. Porque quando um traficante porta, um menino, às vezes de 10, 12 anos, está fazendo um trabalho usando um fuzil ali na favela, ele está defendendo o interesse econômico de um sistema. Sim. Entende? Ele faz parte de um sistema econômico, de compra e venda, de demanda. A droga, Pablo, que se vende ali, ela tem mercado na medida em que as pessoas precisam, as pessoas demandam conforto. Olha só, a droga ela traz prazer, ela traz conforto, ela traz alucinações, ela traz uma série de coisas, ela traz conforto. Aqui na minha cidade, em Cuiabá, eu tenho feito agora nos dias de pandemia, Paulo, eu tenho feito distribuição de cestas básicas. Eu chamei a minha comunidade, né, e digo para eles, olha, essa semana eu quero entregar 100, 50, 40, 100, 200 cestas básicas, as pessoas doam, as empresas me doam cestas básicas e eu vou levar nos bolsões de pobreza aqui da minha cidade. Sim. Pois bem, recentemente, a questão de 2 semanas atrás, eu cheguei num barraco, né, onde estavam 2 homens bêbados, absolutamente bêbados, bebendo pinga, né, e numa pobreza assim assustadora, né? E eu percebi que não havia comida ali e eu travei uma breve conversa com eles, né? E ofereci a eles uma cesta básica, alguns alimentos e tal. Eles receberam com muita alegria. E um deles disse para mim, com uma lágrimazinha correndo no olho, que ali as pessoas bebem pinga para se embriagar, para matar a fome. É dramático, cruel. Entende? Que a droga mitiga a fome das pessoas. Sim. Isso é dramático, cara. Isso é trágico. Né? E por trás dessa tragédia está o traficante, que às vezes é sócio de um pastor, de um padre, de um líder ali. Entendeu? Verdade. É trágico. Cara. É trágico. E dentro de tudo isso, nós acabamos de entrar num terreno em que eu vou convidar você a refletir comigo sobre um dos fundamentos, uma das virtudes capitais do Evangelho, até onde me parece. Né? Vivemos um momento, se formos analisar a conjuntura do país, em que há uma gravíssima crise política, não importa em que direção ou dimensão, ou qual seja a sua cor política, digamos assim, vivemos uma grave crise política. Estive aqui recentemente com um procurador da República, que ele fez uma análise muito afiada, vamos dizer assim, dissecando o que está acontecendo no Brasil em termos de choque dos poderes. Então, você tem uma crise política que se alastrou pelos 3 poderes, nós temos uma crise de autoridade na sociedade, uma crise econômica gravíssima, cujos efeitos vão ser sentidos mais fortemente nos próximos meses. Nós temos uma epidemia que matou no Brasil mais do que a gripe espanhola no século passado. Ainda que haja um superdimensionamento, ainda que haja, na minha opinião, um modo de abordar esse fenômeno muito exagerado por uma mídia que gosta do espetáculo e que vê nas mortes um espetáculo tal como veria um time de futebol com uma torcida lotada como um espetáculo. Em alguns momentos eu tenho uma opinião muito contundente. Tem gente que não gosta muito do que eu vou dizer, mas aproveitando que esse canal sou eu que estou mantendo, eu vou dizer. Em alguns momentos, certos veículos de mídia se assemelham muito à conduta de algumas prostitutas, que irão escolher seus parceiros a partir do quanto lhes for pago. Com uma diferença. O sujeito que procura uma prostituta, ele sabe o que ele está procurando. Mas o sujeito que está lá consumindo a matéria televisiva, às vezes jura que está consumindo a verdade, ele está sendo enganado. Né?
Muitas vezes. Não dá para generalizar, mas são muitos casos. Então, nesse cenário todo, meu amigo, há perspectivas sombrias e há algo muito sombrio acontecendo nesse país. Né? Morte, pobreza. E aí, só para eu finalizar esse comentário longo, eu queria dizer a você como você vê a virtude capital da esperança. Porque sabemos que a esperança é diferente da espera. Porque quem espera está paradinho em algum lugar esperando que alguma coisa aconteça. Como você vê hoje e como você poderia falar, o que você poderia nos dizer sobre a esperança para um povo que muitas vezes não vê perspectiva? O que você poderia falar sobre isso dentro da sua perspectiva? Pablo, o seu comentário ele me provoca algumas tristezas, Sim. sabe? Ele me produz algumas tristezas na medida em que ele é a constatação verdadeira de uma tragédia de conhecimento, tá? O nosso Jesus diz, né, que a gente precisa conhecer a verdade, porque é só a verdade que liberta. E quando ele nos afirma, ele nos ensina que a verdade liberta, ele está ensinando também o outro lado da moeda, que diz que a mentira escraviza. A inverdade, o equívoco, a falta de conhecimento, o desconhecimento, a ignorância, são elementos escravizadores. E você citou aí a mídia, você citou aí uma guerra ideológica que acontece no Brasil. Nós tivemos um presidente no Brasil, Pablo, talvez me perdoe aí os espectadores do canal se eu os conto em algumas coisas, me perdoem, eu faço na intenção de estar disseminando verdade, né? Nós tivemos um presidente no Brasil que por 8 anos ele fez propaganda da ignorância, dizendo: eu não tenho diploma, a minha mãe é analfabeta. Usando do analfabetismo, que é uma tragédia, eu e você sabemos, Sim. Né? Usando o analfabetismo e a ignorância como troféus para se conquistar multidões de eleitores igualmente ignorantes, igualmente analfabetos, e que a partir desse discurso simplista da realidade, simplista, né? Começam a justificar a sua ignorância. Não, mas é assim mesmo. A ignorância, Pablo, é uma tragédia que precisa ser combatida. Sim. Nós precisamos combater a ignorância com a verdade. E aí, o seu papel como educador, né, e o papel da universidade que você representa, né, Sim. A gente vê com tristeza. Porque hoje os ambientes acadêmicos que eu frequentei por tanto tempo e que eu tenho tanto carinho pelo ambiente acadêmico, né, o ambiente acadêmico hoje ele está tomado por uma ideologia de mentiras, por uma ideologia mentirosa, né? que nega a existência de Deus, que nega a importância de uma educação espiritual, nega a importância de educação familiar, nega a importância, inclusive, de uma estrutura familiar decentemente feita, decentemente construída. Ou seja, nós temos hoje o ambiente acadêmico tomado pela ideologia da mentira, que não defende a verdade. E esse ambiente hoje, ele tem produzido pensadores da mentira, criadores, fomentadores. Achou que caiu? Caiu aqui? Não, estou ouvindo. Tá? Fomentadores da mentira. É que o meu vídeo aqui caiu. Eu não sei se o teu vídeo aí saiu. Não, eu consigo te ver. Tá, ótimo. Então, isso é a parte que me entristece dessa realidade toda que você comentou aí. E a nossa expectativa é que o nosso Brasil consiga recuperar um pouco, pelo menos, da importância do saber, que tem sido tão negligenciado. Sob o ponto de vista da esperança, você menciona a esperança.
Eu tenho me declarado diante da minha comunidade aqui como um garimpeiro de esperança, né? Há muita notícia trágica, há muita perspectiva sombria sobre a humanidade, não apenas por conta dessa pandemia que a gente vive agora, mas por conta de tantas outras tragédias que estão em curso e outras que estão por acontecer. Quer dizer, nós temos muitas razões para a gente entrar em pânico. Muitas razões. E como operadores da fé e operadores de conhecimento e pessoas que amam o conhecimento, nós precisamos, o conhecimento da verdade, nós precisamos encontrar, de modo verdadeiro e santo, encontrar pérolas de esperança para distribuir para o povo. A esperança é que nos mantém vivos, nos mantém lutando e que nos mantém capazes de vencer esse ambiente tão hostil, né, para tudo que a gente crê nos dias atuais. Sim. Só reforçando dentro disso, quero trazer uma notícia. A pandemia ajudou em algumas coisas, né? Por exemplo, aprendi a mexer no YouTube, hoje nós podemos conversar. Uhum. Comecei a reestudar estatística. Eu me confesso como um iletrado em matemática, alguém que precisou voltar a estudar. E fui fazer isso por uma razão. Eu comecei a desconfiar da maneira como os dados relativos à pandemia eram apresentados. Por exemplo, havia projeções que diziam que o Brasil teria alguma coisa em torno de 1.100.000 mortes. E eu olhei aquilo e pensei, nossa, será que é isso mesmo? Será que é por aí? Não sei. São disseminadores do pânico, né? Exatamente. Eu particularmente, fiquei bastante preocupado, né? Você tem de chofre, 1.100.000 mortes num cálculo, e aí fui lá tentar fazer meus cálculos, né? Outras pessoas estão fazendo isso muito melhor que eu. Tem até um rapaz de um canal chamado Produtividade Máxima, que ele é muito mais hábil em estatística, está fazendo um trabalho muito bom, pegando os dados oficiais, os dados auditados do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e tudo mais. Para ninguém dizer que são dados inventados, tá? E aí, por exemplo, eu posso te dizer que nos últimos 14 dias, a velocidade de propagação do vírus no país, ele sofreu uma redução drástica. Hoje, a velocidade de propagação, em média, na média dos últimos 14 dias, está em 4,31% ao dia, né? Você tem essa média de propagação, de disseminação de novos casos. E você tem hoje mais ou menos 48% do volume bruto de casos, você tem que subtrair 48%, porque esses já foram curados. Certo. Então, quando é apresentado, por exemplo, você olha no jornal, temos 891 mil casos. Sim, mas 430 mil desses caras já estão curados. Verdade. E você tem uma velocidade de avanço que está oscilando entre 2% e 4%. Quando, se tomarmos há 90 dias atrás, por exemplo, a velocidade, pasme, de avanço do vírus era de 17% ao dia. Quando eu olho isso, eu extraio uma esperança que, não obstante a minha fé se mantém onde está. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu extraio isso a partir de uma visão de realidade baseada nos dados. Os dados estão mostrando, olha, existe uma pandemia, ela é preocupante, as pessoas estão morrendo, mas ela está perdendo força. Está diminuindo. É um elemento. É possível ter esperança. É possível. Eu diria mais do que possível. Eu diria que é necessário. É necessário, porque se a gente entrar em pânico, cara, claro. Não é por aí, né? Não. E de fato, a estatística, né? Ela é um aliado importante para a gente, mas ela é um aliado importante também para aqueles que querem disseminar o pânico, né? Sim. Porque o número é frio, mas as pessoas podem dar aí na leitura que quiser. Por exemplo, você vê o jornal dizendo em letras garrafais: o Brasil ultrapassou a quantidade de mortes da Itália. É verdade. Sim. Matematicamente é verdade. Temos mais mortes que a Itália. Só que também é mentira. Não precisa desse pânico todo, porque o Brasil tem 4 ou 5 vezes mais habitantes do que a Itália. Sim. Lógico que teremos mais mortes. Então,
a forma como os números são apresentados, né? Nós precisamos usar a estatística para encontrar esperança, porque esses veículos de mídia que você citou aí agora há pouco, sim, eles estão usando essa mesma estatística, né, com números, sim, verdadeiros para produzir o desespero e o pânico, né? Sim, isso é revoltante. Isso é, sim, revoltante, né? O nosso povo precisa de esperança e tem como a gente ter esperança. Digo mais, Pablo. Esperança, a gente olha na estatística, a gente encontra esperança, mas a melhor fonte de esperança para a gente é Jesus, tá? É olhar para a palavra de Deus, é olhar para aquilo que Jesus nos explicou, para aquilo que Jesus nos falou, a respeito do final dos tempos. Eu insisto naquilo que eu falei no começo do nosso papo. A Sim. Bíblia é um fenômeno, a Bíblia é uma carta que foi escrita para a nossa geração, não foi escrita para gerações anteriores, foi escrita para a nossa geração, e a nossa geração precisa aprender a ler a Bíblia, a compreender o que Deus quis dizer quando escreveu essa carta para nós, e daqui a gente pode extrair esperança. Eu quero me lembrar de uma frase de um profeta, de um patriarca, lá da época de Abraão. Certo. Muito antigo. Ele dizia profeticamente, profeta Jó, ele dizia profeticamente: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará contra tudo, se levantará em meu favor, se levantará pela minha causa. Eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, essa consciência, essa esperança que Jó possuía há 4.000 anos atrás, para nós ela tem que ser mais vívida ainda. Nós sabemos, eu sei, você sabe, Pablo, Sim. Jesus está vivo e Jesus está coordenando essa história. Tá? E ele tem os seus, e aqueles que estiverem com ele, estarão guardados. Se não nessa vida, estarão guardados na eternidade. Então, a minha grande esperança é Jesus, cara. A estatística é bacana, Sim. Eu acho que há notícias boas aí se a gente encontrar, mas a nossa grande esperança é Cristo, é Cristo Jesus. Perfeitamente. E aí eu não posso deixar de acrescentar um ponto nessa tua fala, que é a seguinte: quem possui esperança não está parado. Quem possui esperança está agindo, está motivado a fazer alguma coisa. Está motivado, inclusive, a melhorar de situação. Quantas pessoas superam suas deficiências, dificuldades, às vezes vícios, ou outras dificuldades, quaisquer que sejam, às vezes mudam suas condutas morais, porque eles possuem esperança. Né? Exato. E acho que, principalmente, para nós que trabalhamos, ainda que em âmbitos diferentes, com a educação de pessoas, ensinar-lhes que a história mostra que as coisas mudam e que, portanto, podemos e devemos ter esperança, é algo muito positivo que deve ser feito para as gerações que estão vindo. Porque existe toda uma corrente no sentido de que você perca a esperança. De que você, não, isso vai só piorar. Não tem jeito. E não necessariamente será assim. Né? Não necessariamente. Meu amigo Jairo, né, você... Estamos esperando. Sim. Eu gostaria muito, e acho que poderia, sem nenhuma sombra de dúvida, ficar aqui ainda algumas horas conversando contigo, e sei que teremos a oportunidade de fazê-lo. Mas devido ao formato, né, devido ao canal, eu vou tomar a liberdade de pedir depois a você um contato de e-mail, porque eu vou deixar na descrição do vídeo, para que alguém que se interesse, queira conhecer um pouco melhor sobre os assuntos que você comenta, sobre o seu ministério e tudo mais, possa ter acesso a você. Em nome do canal, eu tenho que agradecer muito a sua presença aqui. Espero vê-lo outras vezes. Vai haver um momento, eu já vou avisando, o pessoal do canal já vai sabendo também, que eu vou trazer para um debate interreligioso. Eu pretendo convidar uma pessoa de uma outra confissão religiosa para que a gente possa debater algum tema da atualidade. E assim ver óticas diferentes trabalhando o mesmo tema, sempre dentro de uma visão de respeito, de tolerância e tudo que nos norteia. Eu tenho muito a lhe agradecer, né? Em nome do público do canal, eu estou lhe saudando e já deixando o convite para voltar outras vezes. E eu gostaria de pedir, então, que você fizesse a saudação final e deixasse um recado para as pessoas que vão nos assistir brevemente.
Ok? Eu quero agradecer a você, professor Pablo, pelo convite, foi uma honra. Deixa o canal aberto aqui, sempre que houver oportunidade, sempre que houver necessidade, eu estou à disposição, à sua disposição, à disposição do seu público, para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente falar sobre esses assuntos que são altamente inspirativos. Você tem toda a razão. Eu também poderia seguir o papo aqui, horas aqui, a gente seguiria sem nenhum problema. Sim. Mas a gente entende a limitação do canal. Estamos à disposição. Eu vou passar para você daqui a pouco, vou te passar por mensagem daqui a pouco os meus contatos para você colocar aí para o seu público, e eu estou à disposição sua e do público aí para a gente ampliar esse debate, seguir esse debate, seja com pessoas que tenham que sejam da confissão cristã ou de outras confissões que se quiserem conversar conosco, assim, nesse ambiente de respeito e tolerância. É claro, estou absolutamente disposto a conversar com vocês e trazer aí a nossa contribuição. E eu digo mais, que Deus abençoe você. Amém. na sua luta. Eu sei que você enfrenta uma luta com relação à sua saúde, à sua recuperação. Que Deus abençoe você. Sei da sua esposa também, que está passando aí por alguma dificuldade nesses dias. Que Deus abençoe vocês aí, que vocês tenham serenidade e paz para passar por esse momento difícil que está todo mundo passando aí. Deus abençoe vocês. Amém. Um abraço. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. E para o público do canal, por favor, não se esqueçam, curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, porque toda hora tem novidade, tem gente interessante e tem assuntos do momento que precisam e devem ser debatidos. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Valeu. Grande abraço.